O objetivo agora é fazermos um exemplo sobre o cálculo do potencial magnético vetorial de um fio retilíneo de corrente. Então, vamos considerar novamente o nosso fio na direção do eixo Z, sendo percorrido por uma corrente I, e nós queremos calcular a uma certa distância ρ desse fio qual é o potencial magnético vetorial. Então, de que forma nós podemos calcular isso? Vamos utilizar essa expressão aqui, essa integral μ0 corrente dl sobre 4π módulo dr ao cubo. Então, primeiro passo, definindo quem é o dl, definindo quem é o vetor distância r. Então, primeiro, dl é igual a dz a z. Então, temos aqui o nosso elemento diferencial de corrente. Agora, vamos ver quem é o vetor distância. O vetor distância ele tem um comprimento, uma componente ao longo do vetor unitário a ρ e comprimento ρ. Então, ele é ρ a ρ, e aqui ao longo de z ele está a uma certa altura. Z e aponta, então, essa componente aponta na direção menos a z. Então, um cálculo bem parecido com o cálculo do campo magnético, só que os elementos iniciais são os mesmos, só que depois o cálculo vai ser um pouco diferente. E aqui, então, já aproveitamos para calcular o módulo de R. O módulo de R é raiz quadrada de ρ ao quadrado mais z ao quadrado. Então, com isso, nós temos os ingredientes necessários para substituir aqui nessa expressão. Então, vamos lá. Potencial magnético vetorial é igual a integral μ0 corrente dz a z sobre 4π módulo de R é ρ ao quadrado mais z ao quadrado na 1/2. Então, aqui nós temos a substituição na integral. Uma parcela dessa integral aqui é constante, μ0 isso sobre 4π, e o restante então nós precisamos calcular. Aqui, mais uma vez, nós temos que recorrer à substituição trigonométrica para conseguir resolver essa integral. Então, definindo um ângulo alfa, nós podemos relacionar então ρz e esse ângulo alfa a partir de algumas relações. Só então, completando aqui, μ0 corrente sobre 4π, integral dz ρ ao quadrado mais z ao quadrado na 1/2. A direção então desse campo vetorial na própria direção AZ. Então, vamos adiante. Primeira substituição, ou primeira relação. A tangente do ângulo alfa é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente desse triângulo retângulo aqui. Então, daqui nós tiramos que z é igual a ρ vezes tangente do ângulo alfa. A segunda substituição está relacionada à variação do ângulo alfa com relação a... Desculpa, variação de z com relação a alfa. Então, a variação com relação a alfa de z, que é ρ tangente alfa, vai resultar no quê? Em dz de alfa igual a ρ secante ao quadrado de alfa. Então, daqui surge outra relação que é dz igual a ρ secante ao quadrado de alfa. Temos a substituição do dz também aqui na expressão. Então, temos a substituição do dz, temos a substituição do z. Se quisermos já adiantar o cálculo desse termo do denominador, ρ ao quadrado mais z ao quadrado na 1/2 é igual a ρ ao quadrado mais ρ ao quadrado tangente ao quadrado de alfa na 1/2. Então, aqui fica 1 mais tangente ao quadrado, e esse ρ ao quadrado
tirando a raiz quadrada, fica ρ. 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, fica somente secante. Então, temos também a substituição para o termo no denominador. E agora, então, substituindo, nós temos A igual μ0 corrente sobre 4π, integral, nós temos que somar as contribuições de potencial magnético vetorial ao longo do fio. Por enquanto, não vamos entrar em detalhes sobre se o fio é finito ou infinito. Mais adiante eu trato desse tema. Mas, fazendo a substituição, então, nós temos ρ tangente alfa, desculpa. Não, ρ secante ao quadrado de alfa no denominador, ρ secante ao quadrado de alfa no numerador. No denominador ficou ρ secante alfa. Então a integral fica, de certa forma, relativamente simples. Fica uma integral de secante. A questão aqui é a seguinte: essa integral não é de fácil resolução. Essa integral vocês encontram nas tabelas o resultado. O resultado dessa integral é ln de secante de alfa mais tangente de alfa. Então, potencial magnético vetorial, μ0 corrente sobre 4π, ln do módulo de secante de alfa mais tangente de alfa. Agora sim, então, nós podemos voltar à variável original, voltando à variável z, pelas relações trigonométricas aqui. Vocês já sabem que a tangente é o cateto oposto, z sobre ρ. Secante é o inverso do cosseno. Então, cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa, secante é a hipotenusa, que é a raiz quadrada de ρ ao quadrado mais e ao quadrado, dividido por ρ. Então, secante de alfa é hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. Hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. Tangente de alfa é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E agora sim, substituindo, nós chegamos ao valor de A μ0 corrente sobre 4π ln. Então, substituindo agora secante e tangente, como os dois têm o mesmo denominador, nós colocamos ρ aqui no denominador comum. ρ ao quadrado mais z ao quadrado mais z. Direção do campo vetorial a z, a mesma direção da corrente. Então chegamos a um determinado resultado. Agora a questão é a seguinte: o fio é finito ou infinito? Bom, vamos tratar dos dois casos. Se o fio for finito, para um fio finito, vamos supor comprimento 2L. Então vamos considerar L para cima e um L para baixo, um determinado valor fixo de comprimento 2L. O que acontece? Basta substituir aqui os limites de integração. Podemos fazer de menos L a mais L ou duas vezes de 0 até L, porque há uma simetria dos dois lados do fio. Então, fazendo duas vezes então multiplicamos por 2 aqui e calculamos então ln de 0 até L.
raiz de ρ ao quadrado mais z ao quadrado substituindo então de 0 até L. O que acontece nessa substituição? Aqui tem uma simplificação, então fica 2π no denominador, ln. Quando substituímos z por L, fica ρ ao quadrado mais L ao quadrado, mais L sobre ρ. Menos, aqui tem menos ln do que? Raiz de ρ ao quadrado mais 0 mais 0 sobre ρ. Então aqui acontece o quê? Deixa eu colocar aqui mais para cima. Nesse cálculo desse termo surge raiz de ρ ao quadrado, ρ. Sobre ρ é 1, ln de 1 é 0, então esse termo aqui é 0. E com isso então sobra esse outro termo aqui, que vai nos levar então ao valor exato do potencial magnético vetorial produzido por um fio finito de comprimento 2L a uma certa distância ρ. Então, A é igual a μ0 corrente sobre 2π ln raiz de ρ ao quadrado mais L ao quadrado mais L sobre ρ. Na direção AZ, Tesla vezes metro. Então, isso aqui é o valor exato. De que forma nós podemos calcular o valor aproximado ou fazer alguma simplificação aqui? Se o comprimento for muito maior do que a distância que nós estamos do fio, que nos leva então à ideia do fio infinito, né? Se isso for verdade, o que acontece? Para L muito maior do que ρ, esse potencial magnético vetorial fica o seguinte, ln, se L muito maior do que ρ, esse termo é praticamente L ao quadrado. Tira a raiz, fica L. L mais L, 2L. Então, esse é o valor aproximado nas proximidades do fio. Dado um fio muito comprido, perto do fio ele tem esse valor aqui. Essa ideia de muito perto de um fio finito seria o equivalente a considerarmos um fio infinito. Nós temos uma dificuldade aqui que é a seguinte: se nós considerarmos o fio infinito, o resultado da integral aqui, substituindo de 0 até infinito duas vezes, vai dar um valor infinito. Lembrem que o potencial magnético vetorial não tem solução única, nós temos infinitas possibilidades que nos levam ao mesmo resultado do campo magnético. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar esse valor aproximado aqui, que também pode ser reescrito da seguinte maneira: ln de 2L menos ln de ρ. Podemos considerar esse valor aproximado e, usando aqui, claro, a propriedade dos logaritmos, né? E nós podemos fazer o seguinte, nós podemos conferir se esse resultado nos leva realmente ao valor do campo magnético. De que maneira? Vamos calcular o rotacional disso. Então, isso aqui tem uma componente na direção AZ, que eu vou chamar de AZ, e vamos ver o que acontece no cálculo do rotacional. Sabendo que B é igual ao rotacional de A, e o rotacional em coordenadas cilíndricas é 1 sobre ρ, a ρ, ρ a φ a z, na primeira linha, derivadas parciais com relação a ρ, φ
e Z na segunda linha. Componentes, nesse caso tem 0, ρ vezes 0 e AZ. Como fica o resultado disso e será que vai nos levar realmente ao cálculo do campo magnético? Então é mais um cálculo de conferência do que propriamente uma forma de chegarmos ao valor do campo. O que acontece aqui? Tem uma componente na direção a ρ. Então aqui surge um termo que é 1 sobre ρ, que multiplica derivada parcial com relação a φ da componente AZ do campo na direção a ρ. E aqui tem um termo negativo, menos ρ vezes derivada parcial com relação a ρ da componente AZ do campo, direção a φ. Então, como fica esse cálculo aqui? Se vocês olharem aqui a expressão, essa componente é só dependente de ρ. Isso aqui é uma parcela que é constante, dado um certo comprimento do fio. Então, eu já vou simplificar aqui o cálculo e vamos fazer o seguinte: 1 sobre ρ. Esse primeiro termo aqui é uma variação com relação a φ. Não tem parcela φ aqui. Então, esse termo já é zero. Então, esse termo aqui é zero. O outro termo nós vamos calcular. 1 sobre ρ vezes o negativo de ρ, variação com relação a ρ na componente Z do campo. Tudo isso aqui. Então, eu vou copiar tudo. μ0 corrente sobre 2π. O que mais? ln de 2L menos ln de ρ. Então aqui esse termo multiplica essas duas parcelas de logaritmo. E isso tem direção a φ. Esse termo simplifica com esse termo aqui. Então o que acontece? Tem uma parcela que é constante, agora ela fica positiva. A derivada desse ln aqui, com relação a ρ, é zero. E essa outra derivada de ln dá 1 sobre ρ. Então aqui aparece o ρ no denominador e a direção é a φ. Que é exatamente o resultado que nós estávamos procurando. Então B, que é igual ao rotacional de A, é igual a μ0 corrente sobre 2π ρ, direção a φ. Então, com isso, nós chegamos ao resultado esperado. Nós conseguimos, a partir da distribuição de corrente em um fio, calcular o valor do potencial magnético vetorial A, e a partir do cálculo do potencial magnético vetorial, nós conseguimos chegar a esse valor de B. Esse valor de B foi obtido a partir da expressão simplificada, do valor aproximado. Por quê? O valor aproximado perto de um fio muito longo, que é o mesmo que se espera de um fio infinito. Nós sabemos, na prática, não existe fio infinito, existem fios muito longos. Então, a relação de distância permite dizer que o fio é infinito. Então, com isso, nós chegamos a um valor aqui do campo magnético obtido a partir de A. Lembrem sempre, eu posso somar qualquer valor aqui e o resultado será o mesmo. A integral, da forma que nós vimos, diverge por causa desse termo aqui, mas não é um grande problema. Se nós fizermos o caminho contrário, vocês vão ver que a resposta pode ser ainda mais simples. Nós podemos eliminar aquele termo 2L, ln de 2L. De que forma? Não sabemos quem é o valor de A, mas sabemos que B é μ0 corrente sobre 2π ρ, na direção a φ.
e isso é igual a rotacional de A. Então, nós podemos buscar A partir de B também, só para fazer o caminho contrário e mostrar que é possível. De que maneira? Então, vamos lá. Rotacional de A é o quê? 1 sobre ρ, a ρ, ρ a φ, a z. Derivadas parciais com relação a ρ, φ e z. Componentes a ρ, a φ e a z. Não sabemos quais são as componentes, tá? Então, qual a ideia? A ideia é que, a partir desses termos, se nós soubermos que a única componente que sobra é a φ, no cálculo desse rotacional, nós só vamos lidar com essa parcela a φ. Então, estendendo essas duas colunas, aqui faltou ρ. Então, ρ que multiplica a φ. Sabemos que o campo magnético só tem essa componente, então vamos só analisar esse termo. Aqui, primeira parcela, ρ que multiplica a derivada com relação a z, de a ρ na direção a φ, menos derivada parcial, pré-multiplica ρ, derivada parcial com relação a ρ da componente a z, direção a φ também. Então, podemos colocar aqui em evidência o a φ. O que podemos fazer agora é o seguinte. Pode ser qualquer campo que tenha componente na direção ρ e na direção a z. Mas, o que acontece? Nós já sabemos com antecedência que o potencial magnético vetorial A tem direção igual à da corrente. E a direção da corrente é a direção AZ. Então, sabemos que só pode haver essa parcela aqui do potencial magnético vetorial. Então, sabemos que não tem nenhuma componente a ρ. Então, com isso, o rotacional de A fica igual a menos ρ, derivada parcial com relação a ρ, a componente AZ, a φ, e isso é igual a μ0 corrente sobre 2π ρ a φ. Então, aqui faltou dividir, né? Faltou dividir por ρ aqui e faltou dividir por ρ aqui porque tem esse termo pré-multiplicando determinante. Então, esse ρ desaparece. Então, esse termo aqui desaparece. E aqui, então, podemos passar o sinal negativo para o outro lado. AZ é igual a integral de menos μ0 corrente sobre 2π ρ a dρ. Tá? Só simplificando esses dois termos, essa derivada aqui, então, passa com o termo fazendo a integral do outro lado. E agora sim, tem toda uma parcela constante, a derivada, a integral de 1 sobre ρ dρ é ln dρ. E esse sinal negativo, então, permanece. Então, a componente AZ é menos μ0 corrente sobre 2π ln dρ. Com isso, então, nós podemos escrever o potencial magnético vetorial do fio infinito. Aqui fizemos uma espécie de engenharia reversa, né? Partimos de uma resposta já conhecida e chegamos nesse resultado. Menos μ0 corrente sobre 2π ln dρ. E aqui nós podemos somar ou subtrair o gradiente de qualquer função escalar. Por quê? Porque na hora de calcular o rotacional disso, o rotacional dessa parcela é zero. Então aqui nós temos essa liberdade mais uma vez, né? Podemos
somar ou subtrair qualquer gradiente de função escalar que nós temos o mesmo resultado. E esse resultado, se vocês olharem, é muito parecido com o resultado que obtivemos antes. Exceto essa parcela aqui, vejam só, menos μ0 corrente sobre 2π ln de rho. Então, aquele outro termo é como se fosse o gradiente de uma função escalar. Tá? Nós temos liberdade, então, nesse termo. E com isso, então, a minha intenção era mostrar para vocês que nós podemos calcular esse potencial magnético vetorial A de uma maneira algumas vezes mais simples do que calcular o próprio campo magnético, e a partir daí também chegar esse caminho de mão dupla, né? Partir de A e chegar até B, ou partir de B e chegar até A, sem maiores problemas. Espero que vocês tenham compreendido tanto o potencial magnético vetorial quanto aquilo que nós vimos anteriormente, potencial magnético escalar.